Salve Maria Santíssima, aqui é o professor Júnior gravando mais um vídeo. O tema de hoje é sobre a sola escritura. Você sabe o que significa esse termo sola escritura? Bom, a sola escritura é um termo em latim que significa somente a escritura. Isso foi a doutrina central da Revolução Protestante, que diz que a gente só pode crer naquilo que a Bíblia mesmo menciona, e que a Bíblia é a única autoridade infalível para a fé e para a prática cristã. Só que tem um porém nisso, porque pela história esse pensamento ele não se sustenta, porque historicamente a igreja existiu antes do Novo Testamento estar completo. Os primeiros cristãos confiaram na tradição oral e nos ensinamentos dos apóstolos. Então, a igreja, no início, ela não teve ainda as Sagradas Escrituras montada, dividida em capítulos e versículos como a de hoje. Então, a igreja, no primeiro século, ela viveu com a tradição oral e os ensinamentos dos apóstolos. Foi a igreja que determinou o cânon. Então, o cânon só foi determinado pelo magistério da igreja, e isso já no quarto século. Ou seja, foi a partir do quarto século que a igreja definiu quais seriam os livros que deveriam ser incluídos nas Sagradas Escrituras, os livros que formariam a Bíblia Sagrada. Então, somente a igreja que tinha essa autoridade. Pois a própria igreja, e isso está lá nas Escrituras mesmo, lá na epístola de São Paulo a Timóteo, na primeira epístola, no capítulo 3, versículo 15, diz: "Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade." A igreja, ela é coluna e sustentáculo da verdade. É a igreja, o magistério que define aquilo que devemos crer. Outra problemática nessa doutrina protestante da sola escritura é que a própria Sagrada Escritura, curiosamente, ela não ensina explicitamente sobre essa doutrina. Nós podemos ver, por exemplo, lá em 2 Tessalonicenses 2,15, na epístola de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo escreve o seguinte: "Portanto, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavra, seja por epístola nossa." Então, nós vemos aqui que Paulo está falando de guardar as tradições também de forma oral, não somente aquilo que está escrito. Ou seja, a própria Bíblia Sagrada, ela coloca por terra esse argumento protestante. E ainda temos outras problemáticas. Nós temos a questão que a sola escritura ela leva a problemas de interpretação, pois não há uma autoridade central. Então, cada um interpreta da sua forma. E essa questão de interpretar cada um da sua forma faz com que não pare de surgir novas ramificações protestantes e algumas até seitas que fogem totalmente da ortodoxia cristã. E isso interfere também na unidade da fé cristã, pois nós podemos ver que no meio protestante não há unidade, enquanto a Igreja Católica, com a interpretação do magistério, que é a qual tem autoridade dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo e com a iluminação do Espírito Santo, mantém a igreja unida naquilo que ela sempre defendeu desde os primeiros séculos da igreja. A Igreja Católica ela ensina que a sagrada tradição e o magistério da igreja, juntamente com as escrituras, formam um único depósito da fé. E isso está enraizado na prática da igreja primitiva e é visto como necessário para a preservação da verdadeira doutrina. Então, a Igreja Católica ela ensina que a sagrada tradição, o magistério da igreja e as escrituras é que ela vai ensinar e instruir aquilo que nós devemos crer.
A tradição viva da igreja é guiada pelo Espírito Santo e isso garante a fidelidade à verdade revelada. A sola escritura é uma doutrina influente, mas há fortes argumentos históricos, bíblicos e teológicos que desafiam essa visão. Reconhecer a importância da tradição e da autoridade da igreja pode enriquecer muito mais a nossa compreensão da fé cristã. É isso que mantém a igreja unida, é isso que mantém a ortodoxia cristã. Sem o magistério, sem a correta interpretação do magistério, a igreja só faz se fragmentar. E é isso que nós vemos no meio protestante, cada vez mais se fragmentando em muitos mais seitas e não para de surgir a cada esquina uma nova. Salve Maria Santíssima, que Deus abençoe a todos.